Então tá, pessoal, hoje o formato de vídeo é um pouco diferente. Vocês têm enviado aí várias perguntas em diversos vídeos, perguntas muito boas que com certeza é a dúvida de outras pessoas. E aí eu separei algumas dessas perguntas para responder no vídeo de hoje. Então deixem nos comentários depois se vocês gostaram desse formato, para eu poder repetir, né, para fazer mais vídeos como esse. Mas vamos lá. Separei aí vocês vão ver na linha do tempo ali, separei esse vídeo em várias sessões, vários capítulos, né, como o YouTube comenta ali, com as principais dúvidas que eu recebi aí nos últimos dias, passando aí mais detalhes, explicando o funcionamento de alguns dos relógios de treinamento. Então bora lá. O GTR4 ele é um ótimo relógio, tá bem completo, mas pessoalmente eu acho que ele não é uma opção tão interessante hoje em dia. Ele já é um relógio que foi lançado, relançado, tem inclusive uma versão nova, o GTR 4000, bem interessante. Já vi muita gente comentando que o GTR 4, com algumas atualizações, está recebendo o Zip Coach também, que é uma funcionalidade muito boa, inclusive é a que eu segui para a Maratona de Porto Alegre, completei domingo passado. Mas eu acho que o GTR 4 não é a opção mais interessante atualmente. Na mesma faixa de preço do GTR 4, vocês encontram o Active 2, que é uma plataforma mais recente, mais atualizada, com mais funcionalidades. Então eu já pensaria num Active 2 no mesmo formato ali que é redondo, né, do GTR 4. Inclusive tem outras opções também, na mesma faixa de preço ali vocês vão encontrar o Active Edge, ou até o BIP 6, que é um lançamento bem recente, que também já conta com Zip Coach, VFC. Então o GTR4 é um bom relógio para quem não tem por que se desfazer e fazer um upgrade, não vejo motivo, né? A não ser que a sua atualização não tenha o Zip Coach, talvez aí seria uma atualização que valesse a pena. Mas se vocês não têm relógio, estão pensando em comprar um, eu cogitaria o Active 2 ou o BIP 6, que ainda é mais barato do que o GTR4. Eu acharia opções mais interessantes do que o GTR4. Uma boa opção nesse caso, um lançamento bem recente da Amazfit, o Amazfit BIP 6. Um relógio bem completo para a faixa de preço dele. Vocês vão encontrar o Amazfit Zip Coach, que vai ter planos de treino personalizados, adaptativos dos 3 km até a maratona. Vocês podem configurar nele ali na plataforma da Amazfit treinos estruturados, treinos intervalados, não só para corrida, mas para vários esportes. Ele tem a função de CrossFit também. Então um relógio bem completo, que ainda tem um outro diferencial, que é a possibilidade de parear uma cinta de frequência cardíaca com o relógio. Acaba sendo interessante, principalmente para os treinos de CrossFit ou esportes que têm uma variação grande de frequência cardíaca, para ter uma precisão maior na leitura da frequência cardíaca e na oscilação da frequência cardíaca durante o treino. Não que vocês precisem comprar uma cinta de frequência cardíaca, que, a propósito, hoje em dia vocês já encontram isso na faixa aí de 150 a 200 reais, boas opções aí no mercado. Mas tendo a possibilidade, em algum momento mais para frente, quando vocês estiverem evoluindo nos treinos, se vocês quiserem ter esse nível de precisão maior, esse relógio já vai suportar essa possibilidade, já vai estar disponível essa função, caso vocês adquiram essa cinta de frequência cardíaca mais para frente. Sim, na musculação, quando vocês usam o Amazfit, mesmo que não esteja entre os 25 exercícios que ele identifica automaticamente, vocês conseguem registrar ali as repetições e o peso manualmente. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Então vou iniciar aqui um exercício de musculação. Então comecei o exercício. Vamos dizer que essa primeira série é uma série que eu vou fazer cadeira extensora, sei lá, algum exercício aí que ele não identifica, né, automaticamente. Principalmente quando a gente faz exercício de perna, como não tem o movimento do braço, o relógio ele não vai identificar tão simples assim. Na verdade ele não vai conseguir identificar, né, o exercício. Então eu vou deixar aqui, como vocês podem ver, contagem de série não está mudando, porque eu não estou fazendo repetição nenhuma, né? Ele não está identificando repetição nenhuma. Estou na série 1, que está durando aqui 30 e poucos segundos, e a frequência cardíaca na faixa de 95. Eu vou apertar aqui esse botão de baixo, que é o botão para pular para a próxima etapa do treino, né? Que vai ser a etapa de descanso.
Então agora eu estou na etapa de descanso. Terminei de fazer a minha série. Como vocês podem ver, tempo de descanso ali vai contando, 7, 8, 9, 10 segundos. Aqui eu posso colocar quantos quilos eu coloquei para fazer o treino, né? Vou colocar aqui, sei lá, 18 quilos. E aqui eu posso colocar quantas repetições eu fiz. Então vamos dizer aqui que eu fiz 7 repetições. Então isso aqui na tela de descanso, enquanto vocês estão descansando dessa série, né, entre as séries, vocês podem configurar isso. Terminei o descanso, vamos dizer que passou 1 minuto, 2, sei lá, depende daí do treino de vocês, né? Vou para a próxima etapa, vou clicar aqui na seta e vou para a próxima etapa. Então agora eu vou começar a segunda série daquele mesmo exercício, ou pular para o próximo exercício, enfim. A partir disso vai contar aqui, como vocês podem ver, agora a série atual já é a série 2, a contagem da série não está mudando. Vou passar para a próxima etapa, e aqui é a mesma lógica. Então agora na série 2, ele vai ficar aqui entre... Ele já puxa ali o peso anterior, né, 18 quilos, e aí eu posso mudar, vamos dizer que aumentei de 18 para 24 quilos, um exemplo. E dessa vez eu fiz, sei lá, 12 repetições. E aí, assim que vocês conseguem controlar e registrar todos os treinos que vocês fazem. E aí depois disso, no aplicativo, vocês conseguem acompanhar os exercícios que vocês fizeram, né, os treinos que vocês fizeram, qual foi o peso que vocês usaram e qual o número de repetições em cada um desses exercícios. Então, eu comparei sim os dados de treino, estatísticas de treino ali, detalhes dos treinos que eu usei o Amazfit e o Garmin no mesmo treino, no mesmo momento, fazendo a mesma atividade. São muito semelhantes, tá, pessoal? Tem algumas pequenas diferenças aí, mas vamos lá. Um ponto antes de eu começar aqui nesse comparativo. Tem uma parte da pergunta aqui que fala sobre limiar. Imagino que seja o limiar de lactato. O Garmin tem um teste de limiar de lactato, que é uma informação bem interessante da gente acompanhar, pessoal. Inclusive, eu falo mais sobre limiar de lactato e como usar essa informação nesse vídeo aqui. Recomendem que deem uma olhada. O Garmin tem esse teste. A Amazfit ainda não tem isso disponível nos relógios da marca. Então, essa é uma grande diferença aí, uma informação, um dado de treino que não está disponível, né, no relógio da Amazfit e está disponível no relógio da Garmin. Tem outros relógios que também tem, tá? Se vocês olharem ali, por exemplo, a Polar tem algo semelhante, a Coros tem algo semelhante, até a Huawei, em alguns relógios, por exemplo, no GT5, no GT4, eles têm o teste de limiar de lactato, que aí o relógio orienta vocês ali durante um treino específico para testar o limiar de lactato de vocês, e a partir disso o relógio entende qual que é o limiar de lactato, o que não está disponível no relógio da Amazfit, por isso eu não consigo comparar isso. Mas vamos lá. O mesmo treino, coloquei aqui na tela para vocês verem. Novamente, realizei o mesmo treino no mesmo momento, na mesma hora, usando os dois relógios. Era esse treino de 15 minutos de aquecimento, depois 4 blocos de 12 minutos correndo nesse ritmo aí, um pouco mais acelerado, seguido por 3 minutos de recuperação, terminando lá com 15 minutos de desaquecimento, que é a parte ali que ele fala relaxado. O que aconteceu aqui? Ambos os relógios identificaram que esse foi um treino aeróbico. Como que eu sei disso? Quando a gente olha ali, na Garmin vocês têm ali a linha de aeróbico, que tem o número 4.4, e anaeróbico 0.6. Na parte da Amazfit, vocês vão ver ali o TE aeróbico 4.2 e TE anaeróbico 2.5. Então, ambos os relógios entenderam que esse foi um treino aeróbico, não foi um treino anaeróbico. O que eu percebi aqui é que no relógio da Amazfit, ele é um pouco mais sensível às variações de frequência cardíaca, de ritmo. Por isso ele entendeu que foi um pouco mais anaeróbico, ali tem aquele 2.5. Mas, de qualquer forma, a Amazfit também entendeu que é um treino aeróbico, ou seja, não é aquele treino de limite. Mas como teve aqueles 4 blocos correndo num ritmo mais rápido, a Amazfit entendeu que era um treino que eu estava forçando um pouco mais. A Garmin, na linha do anaeróbico, colocou 0.6,
que significa que para a Garmin não estava forçando tanto. Alguns fatores que a gente tem que levar em consideração. A Garmin eu já estou usando há muito mais tempo do que a Amazfit, então o relógio ele já me entende melhor. Então, no relógio da Amazfit, eu usei para essa maratona de São Paulo, que eu corri na semana passada. Usei o relógio por alguns meses, mas o Garmin, por exemplo, eu uso há 2 anos, pouco mais do que isso. Então, o relógio ele já me entende, o algoritmo já entende melhor. Talvez tenha alguma influência aí também, tenho que ressaltar isso. Mas, novamente, o dado do treino, os dois entenderam que foi um treino aeróbico. Ambos têm a escala ali de 0 a 5. Então, como vocês podem ver, até foi bem próximo, 4.4 versus 4.2. Então, inclusive a carga do treino foi muito semelhante. No relógio da Garmin, a carga de treino foi 244. No Amazfit, a carga de treino foi 269. No VO2 máximo, como é que foi? Garmin estimou em 54. A Amazfit estima em 52. Muito próximo. Percentualmente, a diferença deles não é tão grande, tá, pessoal? Tá dentro da margem de erro. Isso aqui são estimativas. Qualquer relógio, Garmin, Polar, Coros, Amazfit, Huawei, eles vão estimar o VO2 máximo de vocês. A referência que eu tenho aqui, um teste que eu fiz em laboratório cerca de 1 ano atrás. Naquela época, meu VO2 máximo era 51. Obviamente, eu sinto que o meu condicionamento físico melhorou, os meus resultados estão melhores. Então, imagino que quando eu repetir o teste, que deve ser no mês que vem ou no seguinte, o meu VO2 máximo vai ser maior do que 51. Agora, se vai ser 52, 54, 53, 55, eu não sei qual o resultado que vai dar no laboratório. Mas, no geral, de 52 para 54, os relógios entenderam o meu nível de condicionamento físico, dentro de uma margem de erro completamente aceitável, considerando que a gente tem algo no pulso versus algo no laboratório, né? Na carga de treino acumulada. Pessoal, isso aqui é interessante. Eu fiz um vídeo para falar sobre isso. A carga de treino é uma métrica que a Amazfit, Garmin, Polar, Coros, vários relógios disponibilizam essa métrica para vocês entenderem se vocês estão treinando menos do que deveriam, mais do que deveriam, e aí aumenta o risco de lesão, ou se vocês estão treinando na medida certa. Então, os relógios têm alguns algoritmos ali, uma lógica que eles entendem qual o nível de esforço durante um treino, e aí a partir disso vão somando todos os treinos que vocês fazem para fazer uma carga de treino acumulada. Eu peguei isso tanto da Garmin quanto da Amazfit, que eu estava usando os dois para fazer um comparativo de longo prazo na minha preparação para a Maratona de São Paulo. Eu peguei alguns dias antes da maratona, o dia da maratona e alguns dias depois da maratona para ver qual que era a carga de treino estimada de cada um dos relógios. Como vocês podem ver aí no gráfico, a linha azul é a linha da Garmin, a linha laranja é a linha da Amazfit. O comportamento deles está bem semelhante. O nível de carga de treino, eles estão entendendo muito próximo ali qual que é o nível de esforço que eu estou colocando nos treinos. Então, o algoritmo de ambos, aparentemente ali, como vocês podem ver no gráfico, está muito alinhado. Tinha uma tendência de queda ali na carga de treino antes da prova. No dia 6 de abril teve a maratona, carga de treino foi lá para cima e depois disso começou a reduzir de novo, porque eu peguei muito mais leve nos treinos, inclusive tirei dias de folga aí para me recuperar bem da maratona. Então, carga de treino, ambos interpretam as informações de maneira muito semelhante, como vocês podem ver aí no gráfico. No tempo de recuperação que eu senti uma diferença um pouco maior. Eu acabei não tirando ali a foto do tempo de recuperação logo depois da maratona. Depois que eu comecei a ver ali as perguntas de vocês, que eu comecei a preparar o conteúdo para esse vídeo, já tinha passado, enfim, cerca de 2 dias ali. Então o tempo de recuperação já estava distorcido, né? Mas vamos lá. Pós-maratona, passado ali, não sei exatamente a quantidade de horas, tá, pessoal? Mas estava ali entre o final do segundo dia, foi no segundo dia que eu tirei essas fotos aí que eu estou colocando na tela. Novamente, não sei exatamente quanto tempo tinha se passado, não fiz esse cálculo do momento que eu tirei a foto para o momento que eu terminei a maratona. Mas olha o tempo de recuperação ali. Na Amazfit estava em torno de 11 horas o tempo de recuperação. Na Garmin estava 33 horas. Compartilhando assim, esse tempo de recuperação, pessoal, eu falo mais disso nesse vídeo aqui. Também vou deixar um link para vocês conferirem o vídeo depois, para entender como usar essa informação. E já adianto, o tempo de recuperação não significa que vocês não vão fazer atividade física nenhuma
durante esse tempo. Tudo depende da intensidade. Eu explico mais nesse vídeo aí, assistam depois que tá bem interessante. O que eu sinto? O que eu senti ali nessa recuperação? Eu corri a maratona, eu inclusive comentei isso no vídeo da maratona ali, também deixar um outro card aqui para vocês conferirem depois. Eu terminei a maratona muito bem. Eu corro provas num ritmo confortável, tá, pessoal? Eu não sou daquela pessoa que vai para a prova para dar o máximo 100%, 120%, para, enfim, rasgar um RP. Eu vou na prova de acordo com a estratégia que eu defini, que eu estou preparado e eu mantenho um ritmo confortável. Inclusive, por exemplo, nos túneis ali de São Paulo, da maratona, nas subidas, em 2 ou 3 delas, eu caminhei na parte para subir ali o túnel, para não aumentar muito a frequência cardíaca, para manter tudo sob controle, manter num ritmo confortável mesmo. Então, o meu tempo de recuperação, o que eu senti aqui nesse caso específico? Que a Garmin foi mais conservadora, digamos assim. No segundo dia eu já estava bem, tanto que eu terminei a prova muito, muito bem. Até comentei que eu poderia continuar correndo, estava muito bem mesmo. Então, eu acho que nessa situação específica, a Amazfit foi um pouco mais realista versus como eu estava me sentindo. Então, ali 11 horas de tempo de recuperação, depois do segundo dia, no dia seguinte eu já poderia retomar os treinos normalmente. É como eu estava me sentindo, tá? Acho que as 33 horas da Garmin, que eu teria que esperar mais um dia, ainda e meio praticamente, estava um pouco mais conservador. Não que esteja errado, depende do algoritmo ali, né? Mas que estava refletindo como eu estava me sentindo versus o tempo de recuperação. Eu acho que nesse caso específico a Amazfit foi um pouco mais realista. Que eu realmente, como eu peguei mais leve ali na prova, não forcei tanto quanto poderia, talvez, eu senti que esse tempo de recuperação da Amazfit estava refletindo um pouco melhor a maneira como eu estava me sentindo ali na preparação para começar os treinos novamente. A Amazfit T-Rex, Cheetah ou Huawei GT5? Essa é uma boa dúvida, tá, pessoal? Porque na faixa de preço elas são relativamente semelhantes e tem cada um desses relógios tem as suas vantagens e desvantagens. Vamos lá entender um pouco melhor essas diferenças. Esse não é um review completo, tá, pessoal? Só para alinhar a expectativa aqui. Mas eu vou ressaltar aqui algumas das principais diferenças que eu acho que podem ser aí importantes na hora de decidir a compra entre esses 3 modelos. Vamos começar por um diferencial da Amazfit, que é a possibilidade de criar treinos estruturados ou treinos intervalados para diferentes esportes. Vamos lá, quero configurar um plano de corrida, um treino de corrida ali. Vou dar só um exemplo. Vou ficar 5 minutos de aquecimento correndo na minha zona de frequência cardíaca 2. Ou vou ficar um aquecimento de 5 minutos correndo num pace de 5 a 6 minutos por quilômetro. Um exemplo. Vocês conseguem fazer isso para corrida, vocês conseguem fazer isso para ciclismo, vocês conseguem fazer isso para musculação também, vocês conseguem inclusive fazer exercícios, criar planos ali, criar um treino de musculação, dizer, o primeiro exercício que eu vou fazer é supino, depois um supino inclinado, depois um tríceps, depois, enfim, vocês conseguem programar todo o treino de vocês no relógio, o relógio vai avisando vocês qual o exercício vocês têm que fazer, quantas repetições e até o peso ali que vocês têm que pegar. Vocês conseguem anotar tudo isso no relógio, então, novamente, facilita bastante. Então, na Amazfit, vocês conseguem fazer isso para vários exercícios diferentes, para vários esportes diferentes. Como vocês podem ver, eu deixei rodando aqui na esquerda alguns exemplos desses planos intervalados, desses treinos intervalados ou treinos estruturados para diferentes esportes. Na Huawei, vocês só vão conseguir fazer esses treinos estruturados para corrida. Então, esse é um diferencial. Se vocês praticam múltiplos esportes e, aí a parte importante, né? E realmente usam esses treinos intervalados, esses treinos estruturados, a Amazfit vai dar mais possibilidades de vocês para configurar esses treinos direto no relógio. Na Huawei vocês só vão ter esses treinos estruturados para corrida. Se vocês vão nadar, obviamente, para deixar claro aqui, o relógio da Huawei vai registrar natação, vai registrar musculação, vai registrar vários esportes diferentes. Tem ali uma infinidade de modelos de modos de treino. Mas o relógio guiar vocês configurarem um treino para o relógio ir guiando vocês durante o treino, na Amazfit vocês conseguem fazer isso para vários esportes,
Na Huawei, vocês só vão ter isso na parte da corrida. E aí, para ainda continuar na linha da Amazfit, diferenciar o Cheetah do T-Rex. Qual que vai ser a grande diferença aqui? O Amazfit Cheetah, ele vai ser um pouco menor, a caixa dele vai ser um pouco menor, então para quem tem um pulso menor, um pulso pequeno, talvez seja mais interessante ali. E depende do gosto da pessoa, se ela gosta de relógio grande ou não. Aí vai depender do gosto, tá, pessoal? E o Amazfit Cheetah também tem a versão quadrada. Obviamente, uma ressalva aqui, a versão Square, a versão quadrada do Amazfit Cheetah tem uma bateria de menor duração do que a bateria do Amazfit Round, que é a versão redonda dele. Então, vale ressaltar isso. E o Amazfit Cheetah, ele vai ser ali uns 300, 400 reais a menos do que o T-Rex. Já o T-Rex, ele é mais robusto, a construção dele vai ser mais resistente. A bateria é um destaque. É a que tem a maior durabilidade aí, vai dar uma experiência aí para vocês bem mais interessante de duração de bateria. Além disso, ele tem a possibilidade de baixar mapas topográficos, que acaba sendo útil para quem faz trail, por exemplo. Agora passando para algumas vantagens da Huawei, que aí vocês só vão encontrar no GT5, por exemplo. Primeiro, algumas métricas de corrida, dinâmicas de corrida mais avançadas. Por exemplo, oscilação vertical e tempo de contato com o solo. São duas informações que vão avaliar, né, a dinâmica de corrida de vocês, a técnica de corrida. E é interessante acompanhar isso ao longo do tempo para vocês verem e até fazer exercícios mais específicos para melhorar essa dinâmica de corrida. Então, esse tipo de informação vocês só vão conseguir acompanhar no relógio da Huawei. A Amazfit tem dinâmicas de corrida, tá? Por exemplo, o tamanho da passada, mas essas mais específicas, como oscilação vertical, para ver se vocês estão se projetando para frente e não para cima, ou o tempo de contato com o solo para avaliar como que vocês estão fazendo a pisada, se estão demorando muito tempo com o pé no chão, se estão fazendo um movimento mais rápido. Esse tipo de métrica vocês só vão encontrar no relógio da Huawei no GT5. Uma outra informação que vocês só vão encontrar no Huawei GT5 e não vão encontrar nos relógios da Amazfit é o teste de limiar de lactato. No GT5 vocês têm essa opção, é um teste guiado ali para descobrir o limiar de lactato de vocês. Eu já falei disso no vídeo de hoje, eu não sei, nunca fiz esse teste, tá? Se dá para colocar o mesmo card, para o mesmo vídeo 2 vezes no mesmo vídeo aqui, vou tentar colocar aqui na esquerda. Caso contrário, na primeira pergunta lá, numa das primeiras perguntas eu coloquei o card para esse vídeo que fala sobre limiar de lactato e como usar essa informação, mas resumindo aqui, na Huawei vocês vão ter isso no GT5, nos relógios da Amazfit não está disponível. E tem algumas coisas que eles têm em comum, coisas que vocês vão encontrar em qualquer um desses três, no T-Rex, no Cheetah e no Huawei. Por exemplo, todos eles vão ter GPS com um bom nível de precisão, vão ter o monitor de frequência cardíaca, vocês conseguem inclusive em qualquer um dos três parear uma cinta de frequência cardíaca com o relógio, com qualquer um dos três vocês conseguem fazer isso para ter ainda mais precisão na leitura da frequência cardíaca. Tem as dinâmicas básicas de corrida, que é tamanho da passada, cadência, tudo isso todos eles já oferecem. Os três também oferecem planos de treino personalizados, adaptativos para corrida. Tem o Zip Coach, a Huawei também tem planos de treino de 3 km até a maratona. Então tem várias funcionalidades em comum entre eles. Novamente, meu objetivo hoje aqui é só ressaltar as principais diferenças para responder essa pergunta, né? Para ajudar vocês aí a tomar essa decisão. Obviamente, né, o ideal seria juntar todas as funcionalidades que vocês encontram com a Amazfit, todas as funcionalidades da Huawei num relógio só. Seria espetacular, mas não temos essa possibilidade, né? Eu diria aqui, para resumir bem, se o foco de vocês é corrida, vão fazer planos de treino, fazer treinos estruturados de corrida e usam realmente essas métricas mais avançadas, o Huawei acaba sendo bem interessante. Se vocês praticam mais de um esporte, vou fazer um ciclismo, vou fazer um plano de treino de ciclismo ou natação, quero ter os meus treinos de musculação, por exemplo, no relógio, não num papel ou decorar ou num aplicativo, o Amazfit acaba sendo uma boa opção. Aí vai depender do que é prioridade de vocês. Eu pessoalmente gostei bastante da experiência que eu tive com a Amazfit aí, que me preparou com o Zip Coach para a Maratona de São Paulo, inclusive deu o meu RP, 3 horas e 39 minutos.
Agora, como vocês podem perceber, eu estou usando um relógio da Huawei, o Huawei Watch Fit, que é o que vai me preparar para a minha próxima maratona, que eu ainda não decidi qual vai ser a prova, mas os dois são soluções bem completas, ambas as plataformas são muito boas. Mas o GT5 especificamente tem algumas métricas de corrida que eu acho bem interessante. O limiar de lactato para mim é um grande diferencial que a Huawei oferece, que a gente ainda não tem disponível no relógio da Amazfit. E aí, para quem quer focar em corrida, talvez seja interessante aí fazer a escolha pelo GT5 e não pelos relógios da Amazfit. Mas, normalmente, aí depende do uso da pessoa e do que é prioridade para vocês. Infelizmente, detecção automática de frequência cardíaca máxima ainda não está disponível na linha da Amazfit. Também não sei se vai estar em algum momento. Mas como esses relógios estão sempre atualizando, daqui a pouco lançam alguma atualização que disponibiliza essa funcionalidade. Mas atualmente não encontrei ela em nenhum relógio da linha da Amazfit. Então, se vocês só vão encontrar essa funcionalidade nos relógios da Garmin, da Samsung, a Polar e a Coros têm um teste que aí o relógio guia vocês e aí eles usam um algoritmo para estimar, né, a frequência cardíaca máxima de vocês. Mas infelizmente na linha da Amazfit a gente ainda não tem essa opção. E tem essas duas perguntas aí que eu estou colocando na tela, elas são meio que complementares, tá? Eu vou responder no mesmo bloco aqui. Vamos lá. Quando vocês configuram um treino intervalado, vocês colocam ali como objetivo a frequência cardíaca, ou o ritmo, ou até a cadência, vocês podem colocar como objetivo. Vai aparecer essa barrinha aí, 3 etapas, né, 3 partes. A parte da esquerda, em azul, significa que vocês estão abaixo do ritmo, ou da frequência cardíaca, ou da cadência que deveriam. A parte da direita, se a setinha estiver na parte da direita, significa que vocês estão mais rápidos, frequência cardíaca mais alta, ou a cadência maior do que deveria. Se a setinha estiver naquela parte do meio, vocês estão no ritmo que deveriam estar. Estão dentro do objetivo. Então o que acontece? Se a setinha estiver no meio, vocês desacelerarem e ir para a parte da esquerda ali, para aquela barrinha azul, o relógio ele vai vibrar. Então quando o relógio vibrar, é a maneira como ele tende a avisar vocês. Alguma coisa está diferente aqui. Aí vocês olham no relógio, vocês vão ver que a barrinha, vocês estão dentro daquela barrinha da esquerda, né? Naquela parte da esquerda, que é mais lento, está mais baixo do que deveriam. Frequência cardíaca, aí depende do objetivo que vocês colocaram. Mas o relógio vibra cada vez que muda cada vez que muda de uma barrinha para outra. Seja da verde para vermelha, da verde para azul, da azul para verde. Também avisa dizendo, ó, alguma coisa mudou aqui. Se vocês saírem da barrinha azul da esquerda ali para a barrinha verde do meio, significa que vocês estão dentro do objetivo. O relógio também avisa. Aí sobre essa outra pergunta sobre o relógio não pular automaticamente, aí depende de como vocês configuraram o treino. Eu configuro com objetivo de tempo. Então passou aquele tempo, ele vai automaticamente, nos últimos segundos, ele fazer uma contagem regressiva. Até vou colocar aqui o exemplo na tela, que vai passar para a etapa seguinte. Então, por exemplo, nesse treino aí que eu coloquei de exemplo, fiz um treino aqui só para testar mesmo, só para mostrar, que eram treinos de 100 metros. Passou esses 100 metros, ele vai automaticamente pular para a parte de restaurar, como eu estou colocando aí na tela. E eu falo que depende da configuração, que tem uma maneira de configurar o treino, que ao invés de passar para a próxima etapa, seja o tiro ou o descanso automaticamente, vocês precisam apertar o botão para ele pular para a próxima etapa. Isso não é automático. Então, se vocês configurarem, eu até vou colocar na tela aí a opção, se vocês colocarem, vou fazer um intervalo, vou ficar tanto tempo sei lá, na zona 2 ou num ritmo, num pace específico, mas se vocês marcarem essa opção, ele só vai pular para a próxima etapa quando apertar o botão ali do relógio. Então, tem algumas situações em que isso é válido, que é importante, que vai funcionar muito bem, mas se vocês querem que pule automaticamente, vocês não devem marcar essa opção, que aí, caso contrário, se essa opção estiver marcada, ele só vai pular para a próxima etapa apertando o botão, não vai ser automático mesmo. O Amazfit Balance ele não é tão pequeno, mas o design dele ajuda bastante. Ele é um relógio de 46mm. Eu não estou mais com ele aqui para eu colocar no meu pulso e mostrar. Mas vamos lá, eu medi o meu pulso, só para ter uma referência.
O meu pulso ele tem cerca de 16 centímetros. Eu hoje estou com um relógio da Polar, o Polar Vantage M2, e ele também tem 46 milímetros, ou seja, regula ali de tamanho com o Amazfit Balance. E ele fica assim no pulso. Estou colocando aí na tela para ter uma referência. Algumas coisas tem que levar em consideração. O design do Amazfit Balance ele é mais arredondado, ele vai parecer ser menor do que esse da Polar. Além disso, a espessura do relógio da Amazfit versus o Polar, a Amazfit é menor, tá? A Amazfit tem cerca de 10 milímetros de espessura, 10,6 para ser mais preciso. Já esse aí que está no meu pulso, ele tem 12,5 milímetros de espessura, ou seja, o relógio da Amazfit ele é um pouco mais fino do que esse aí, mas já dá para ter uma ideia de como que fica num pulso de 16 centímetros. Então recomendo aí medir o pulso e aí com esse vídeo aí pelo menos já tem uma referência se fica grande demais. E, novamente, esse é o tipo de coisa que depende do gosto da pessoa, tá? Pessoal, tem gente que gosta do relógio grande, tem gente que gosta do relógio menor. Pessoalmente, como o meu pulso é fino, eu prefiro os relógios menores, que é mais fácil de achar um ajuste confortável para mim, inclusive para dormir com ele. Mas aí, novamente, é gosto da pessoa, não tem certo e errado. Só estou compartilhando aqui para vocês terem alguns pontos para levar em consideração na hora da escolha. E aí, novamente, espero o comentário de vocês, se vocês gostaram desse formato de vídeo, para eu poder fazer isso mais vezes, né, consolidando várias perguntas que eu recebo de vocês. E se esse vídeo te ajudou, clica no like, se inscreve no canal para mais conteúdo sobre tecnologia para o esporte e aproveita e me segue também no Strava, onde vocês podem ver todos os detalhes dos meus treinos.